Hoje é terça-feira, dia 23 de julho do ano do Senhor de 2024. O texto do Evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." O trecho do Evangelho de hoje, em que a família de Jesus busca falar com ele, pode ser compreendido à luz de Mateus, capítulo 7, versículo 21, em que Jesus diz: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus." A visita da família de Jesus a ele é, para o Senhor, ocasião de ensinamento aos seus discípulos. A sua família, isto é, os membros do povo que ele reúne, qual bom pastor, é mais ampla do que os membros de sua parentela, pois ela é constituída por aqueles que se empenham por buscar e realizar a vontade do Pai que está nos céus. Por duas vezes, se vocês observarem bem, o texto repete que a mãe de Jesus, com alguns dos seus irmãos, isto é, com pessoas que fazem parte da sua parentela, estão do lado de fora da casa em que Jesus se encontrava. Essa observação, que poderia passar desapercebida, e de fato passa desapercebida por boa parte dos leitores e ouvintes do Evangelho, é, ao nosso ver, importante. Por que ela é importante? Porque sem participar do círculo dos discípulos de Jesus, o ensinamento do Senhor, o seu trabalho incansável e os seus gestos de poder parecem loucura e sem sentido, como se ele estivesse fora de si. Nós dissemos na linguagem popular, como se ele estivesse fora da caixinha. Corrobora com essa ideia a notícia de Marcos, para quem a razão pela qual a família de Jesus vai procurá-lo é para levá-lo de volta para casa, pois, como diz Marcos, eles pensavam que ele estivesse fora de si. Para poder compreender a missão de Jesus, é preciso nos aproximarmos dele, passar do exterior ao interior, entrar no círculo de Jesus e situá-lo no horizonte do desígnio salvífico de Deus. São Paulo, num texto em que ele procura resolver o problema da divisão interna da comunidade de Corinto, afirma que o modo de agir de Deus confunde o mundo e os que se julgam sábio. Cito o texto de São Paulo: "Mas o que é loucura no mundo
Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. Jesus não foi, como nós temos dito noutras ocasiões, não foi uma unanimidade para os seus contemporâneos, nem para o seu círculo familiar. Ele não é uma unanimidade, tampouco no nosso tempo. É preciso que nós nos aproximemos do Senhor. Nos aproximemos e deixemos Ele falar. E de nossa parte, escutá-lo atentamente. O modo privilegiado de nos aproximarmos do Senhor, deixá-lo falar e ouvi-lo atentamente é o Evangelho, que a cada dia nós lemos, ouvimos, meditamos e refletimos. Não deixemos de nos empenhar, de tomar atentamente o Evangelho. É a maneira de nós podermos compreender a vida de Deus que habita em nós. O Cristo é o único mediador, como diz o autor da carta aos Hebreus, entre o céu e a terra. É Ele que nos revela o rosto misericordioso de Deus e que nos ajuda a compreender também o mistério da existência humana. Aproximemo-nos do Senhor. Entremos para onde Ele está, para que por Ele nós compreendamos o mistério de Deus que ilumina a humanidade inteira. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.